A noite em que fiquei presa no vazio. Olá, espero que tudo esteja bem com vocês. Eu me chamo Teresa e tenho um fato guardado na memória de algo que aconteceu comigo há mais de 12 anos, quando eu trabalhava como enfermeira em um hospital municipal na cidade de São Paulo, na região central. Eu nunca soube explicar o que realmente aconteceu e contei para poucas pessoas o ocorrido. A maioria não acreditou em mim, mas isso não tem problema. Agora eu terei a oportunidade de contar para mais pessoas que podem vir a acreditar. Bom, vamos ao relato. Na época eu tinha 32 anos de idade. Eu já atuava como enfermeira há 8 e sempre gostei de trabalhar durante a noite, pois era muito mais tranquilo na maioria das vezes. Claro que de vez em quando haviam emergências, normalmente pessoas acidentadas de carro ou algum morador de rua doente. Como eu trabalhava em um hospital público, aprendi a lidar com todo tipo de gente. Eu venho de uma família de pessoas simples. Eu moro em um bairro na Zona Leste, então eu nunca tive problemas em lidar com pessoas pobres ou mesmo com moradores de rua. Na verdade, já conheci muitas pessoas incríveis e de grande coração nesse meio. Enfim, eu estava em meu turno, que se iniciava às 9 da noite e seguia durante a madrugada. Lembro que era inverno, mas não estava frio na cidade de São Paulo. Eu fui seguindo os meus afazeres normais, indo ver pacientes internados, arrumando alguns medicamentos. Em hospitais municipais, a gente acaba fazendo um pouco de tudo para ajudar os colegas. Até que por volta das 11 horas da noite, tudo estava correndo bem. Só que eu jamais imaginaria que naquela madrugada, tudo o que eu acreditava seria jogado pela janela e eu me veria numa situação completamente inexplicável. Olha, a minha família é religiosa. Eu também era, pelo menos até começar a trabalhar na área da saúde. Eu vi tanto sofrimento, dor e tristeza, onde as preces desesperadas das pessoas não ajudavam em nada. Então eu acabei me tornando mais cética. Não que eu tenha perdido totalmente a fé, mas acho que percebi que talvez essa força superior não esteja tão perto de nós. Então parei de pensar nisso e passei a focar em ajudar o máximo que eu pudesse por mim mesma. Enfim, naquela noite, depois de umas 2 horas de plantão, resolvi tirar uns minutos para tomar um café e conversar um pouco com uma colega. O nome dela é Renata, que também era enfermeira. Nós sentamos em uma salinha de descanso e começamos a bater papo, quando que do nada fomos surpreendidas por uma queda de energia. Na hora, a Renata se assustou e deu um grito. Eu tentei acalmá-la, pois ela parecia muito nervosa. Depois de uns 10 segundos, a luz de emergência acendeu. Era daquelas avermelhadas e fracas, mas dava para ver melhor ao redor. Foi então que virei para o lado e percebi que a porta da salinha estava aberta e a Renata não estava mais ali do meu lado. Eu me levantei e fui até a porta, achando que ela estava brincando comigo. Olhei de canto de olho, mas não havia ninguém no corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca de emergência. Eu até pensei que ela poderia ter ido ao banheiro, já que tinha ficado bem nervosa, e resolvi sair da sala. Eu fui calmamente pelo corredor, indo em direção ao banheiro, que ficava a uns 10 metros de onde eu estava. Até aquele momento eu estava bem tranquila. Não era a primeira vez que havia tido uma queda de luz. O gerador era acionado sempre para manter os equipamentos funcionando, mas as luzes ficavam daquele jeito até a energia voltar. Cheguei ao banheiro, fui entrando e chamando pelo nome da Renata, mas eu não tive resposta. Eu fui até o espelho, lavei o rosto, pois já estava começando a sentir sono. E então, ouvi um barulho vindo de uma das cabines atrás de mim. Confesso que nessa hora eu senti um gelo na espinha.
Olhei para trás e comecei a ouvir um ruído. Na verdade, era mais como um murmúrio. Eu fui até a frente da cabine e perguntei se era a minha amiga Renata, mas nada de resposta. Aquele som continuava. Era quase como um choro bem baixinho. Em dado momento, até pensei que poderia ser algum paciente internado que havia saído do quarto. Continuei chamando, mas nada de resposta. Resolvi então pegar o meu celular e acender a lanterna para enxergar melhor. Foi aí que decidi me abaixar e olhar por debaixo da porta da cabine. Foi nesse momento que eu entrei em choque. Assim que me abaixei, iluminando a parte de baixo da porta, o som parou por completo. Foi aí que eu percebi que não havia ninguém lá dentro. Eu quase caí no chão, pois tamanho foi o susto. Eu me virei e saí correndo para fora do banheiro. Eu não estava entendendo nada. Fui andando pelo corredor, indo em direção à recepção, tentando achar a Renata. Foi quando eu percebi que havia algo muito errado. O hospital estava vazio. Não havia ninguém. Eu entrei em choque. Eu até achei que poderia ter acontecido algum acidente e assim evacuar o prédio. Corri até a sala e vi que a rua também estava sem luz. Por ser o centro de São Paulo, eu não tive coragem de sair e continuei tentando encontrar alguém lá dentro do hospital. Eu fui até a sala onde ficava o segurança e não havia ninguém. Eu fui até o refeitório. Também não tinha ninguém. Aquela situação estava cada vez mais estranha e assustadora. Era como se eu estivesse em um outro lugar, mesmo reconhecendo tudo ao meu redor. Não parecia ser o mesmo hospital. Comecei a abrir os quartos dos internados e, para o meu total espanto, todos estavam vazios. As camas estavam arrumadas e limpas. Nada daquilo fazia sentido. E se por acaso tivesse havido um acidente e evacuação, haveria bagunça, barulho e com certeza ainda haveria bombeiros e policiais. Mas em vez disso, havia um completo silêncio mergulhado nas trevas, apenas com aquela maldita luz avermelhada de emergência. Eu entrei em desespero. Comecei a correr e a gritar pelo corredor, chamando por qualquer pessoa. Eu estava apavorado. Eu cheguei a pensar por um momento que eu havia morrido. Na minha cabeça confusa não havia uma outra explicação para aquela situação. Então resolvi sentar um pouco para recuperar o ar, tentando pensar mais calmamente. Foi então que novamente eu pude ouvir aquele murmúrio baixo como um choro, vindo de uma sala que estava com a porta fechada a alguns metros de onde eu estava sentada. Rapidamente apontei a lanterna para a porta e iluminei. O som continuava, como se estivesse me chamando. Eu não sei porquê, mas em vez de me levantar e sair correndo daquele lugar, eu segui indo em direção àquela porta. Acho que naquele momento, tudo que eu queria era encontrar alguém e tentar entender o que estava acontecendo. Quando eu cheguei à porta e segurei a maçaneta, novamente tudo silenciou. Eu a abri devagar, iluminando com a lanterna do celular. Foi então que vi a figura parada ao lado da mesa do escritório. Era um vulto. Tinha a forma física de um homem, mas não dava para ver suas feições, pois era completamente escuro. Sequer deu para ver o que vestia, mesmo iluminado pela lanterna. Assim que abri a porta o suficiente, aquela coisa se virou rapidamente na minha direção e deu um grito grave e sinistro. Eu nunca me esqueci das suas palavras. Ele disse que aquele não era o meu lugar. Eu gritei, deixei o celular cair no chão e saí correndo desesperada, sem rumo. Aquilo era demais para mim. Eu não sabia o que fazer, até que vi novamente o corredor onde ficava a salinha em que eu estava antes das luzes se apagarem. Nesse exato momento, eu vi uma movimentação na porta da salinha e percebi rapidamente que era a Renata entrando correndo. Chamei pelo seu nome e corri até a porta, mas um pouco antes de ficar de frente para ela, eu parei e fiquei atenta a cada som. O meu pavor era dar de cara com aquela coisa que eu havia visto antes.
Então fui me aproximando devagar e em uma voz baixa chamei novamente por Renata, sendo que dessa vez ela me respondeu. Ela me respondeu com uma voz bem baixinha, dizendo que estava lá dentro. Quando eu entrei na salinha, a Renata estava sentada na mesma cadeira que antes, olhando com os olhos arregalados para a frente. Não havia nada lá, apenas a parede. Me aproximei e tentei chamar sua atenção, mas ela parecia estar em transe. Então comecei a gritar, a chorar chamando por ela, mas nada adiantava. Foi terrível aquela situação, pois ela parecia estar em um estado catatônico. Eu me sentei na cadeira ao lado dela e cobri o rosto desesperada, sem saber mais do que fazer. Quando eu levantei a cabeça, vi bem em frente ao meu rosto aquele vulto escuro me encarando. Naquele momento, eu vi seus olhos amarelados. Ele deu um grito ensurdecedor e disse para eu ir embora, pois aquele não era o meu lugar. Na mesma hora eu não aguentei. Eu senti o meu corpo fraquejar, as minhas forças se esvaindo e caí no chão desmaiada. Eu não sei quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada eu senti um clarão nos olhos e aos poucos eu fui os abrindo. Eu pude ver a Renata e mais um colega ao meu lado desesperados. Eles estavam tentando me despertar. Eu fui recobrando a consciência e percebi que eu estava na salinha deitada no chão. As luzes estavam normais. Seja lá onde eu estava antes, finalmente eu havia retornado. Eles me levaram e me colocaram em uma maca, mas eu me sentia bem. Então sentei e perguntei o que havia acontecido. Renata disse que eu estava conversando com ela e subitamente fiquei travada com os olhos arregalados, olhando para o nada. Depois de alguns minutos, eu comecei a ter espasmos e caí no chão. Foi então que ela chamou por ajuda, pois pensou que eu havia tido um ataque epilético. Eu fiquei espantada ao ouvir isso e perguntei quanto tempo aquilo havia durado. Ela disse que foram menos de 10 minutos. Isso era impossível. Eu andei pelos corredores no escuro por quase 1 hora. Foi aí que eu resolvi não contar nada. Disse apenas que provavelmente a minha pressão havia baixado e que eu estava sem comer e fiquei na minha. Alguns dias depois, contei tudo para a Renata, mas ela não acreditou em mim. Disse que poderia ter sido um sonho enquanto eu estava desmaiada, mas eu sei o que eu vi e o que eu senti não poderia ser apenas um pesadelo. Enfim, esse é o meu relato, algo inexplicável que eu vivenciei. Depois de um tempo, vi algumas histórias sobre um tal de Sete Além, que seria uma realidade igual à nossa, só que distorcida e sombria. Não sei se tem a ver, mas talvez seja a explicação mais próxima do que eu vivenciei naquele turno da noite. A minha fé foi restaurada depois daquela noite. Eu nunca fui muito à igreja, mas acho que agora eu estou em paz com a minha fé. Seria impossível continuar cética depois daquela noite. O lado sombrio do necrotério. Eu não posso dizer que esse seja o emprego dos meus sonhos, mas também não posso dizer que não sou feliz com o meu trabalho. Aqui tem seus momentos bons, como também tem as fases difíceis, além das coisas que embrulham o estômago e são tão comuns no meu cotidiano. Eu me chamo Marcelo, eu tenho 46 anos de idade e trabalho como auxiliar de necrópsia em um dos maiores IMLs do Brasil. Esse, na verdade, não é nem o meu nome, assim como eu não irei citar onde eu fico, no caso, o local onde eu trabalho, até mesmo por razões óbvias. Antes de eu contar o que eu presenciei, deixe-me contar um pouco sobre a minha vida. Eu venho de uma família de classe média, onde todos mesmo, tiveram como meta passar em um concurso público. Eu posso dizer que todo mundo que se propôs e se dedicou aos estudos conseguiu entrar. Os meus pais trabalhavam na Receita Federal. Os dois eram funcionários de carreira. O meu irmão mais velho trabalhava no IBGE
e a minha irmã mais nova em uma televisão estatal do estado de São Paulo. E eu consegui passar em um concurso público para trabalhar em um necrotério. Eu estou aqui há cerca de 21 anos e já vi de tudo que você possa imaginar. O período mais difícil que eu precisei enfrentar foi um incêndio em uma creche municipal. Isso aconteceu há cerca de uns 10 anos atrás. Por mais que você esteja acostumado com os cadáveres e com o estado em que eles chegam aqui, sempre é um choque receber o corpo de um anjinho, que é como chamamos as crianças que vêm para cá. Agora imagine ter que receber de 15 a 20 de uma única vez. Imagine ter que receber também os pais, os familiares que precisam reconhecer os corpos. Essa situação é a mais triste de todas que eu já tive que presenciar. Ainda hoje eu me lembro daqueles dias de desespero. De vez em quando eu fecho os olhos e vejo aquela pilha de anjinhos aguardando do lado de fora da geladeira, aguardando a vaga na mesa de necrópsia. Para falar a verdade, eu quase abandonei esse trabalho naquele dia, assim como alguns colegas também quase o fizeram. Mas eu sei de dois que pediram exoneração, não por esse motivo, mas por outro acontecimento que, embora seja considerado normal, pode ser aterrorizante se você não estiver acostumado. Eu estava trabalhando em um outro pavimento nesse dia, quando recebemos vários pacotes. Pacotes é como chamamos os corpos recém-chegados, e eles foram descarregados em uma primeira sala, que era uma espécie de triagem para depois serem encaminhados para os diversos setores, onde no caso os legistas realizariam as autópsias. Esses dois colegas eram recém-chegados e bem jovens. Desde o primeiro dia, eles trabalhavam com a cara assustada e nitidamente a gente notava que eles lutavam contra o pavor que estavam sentindo. Durante o treinamento, recebemos alguns livros que explicam algumas situações que podem ocorrer com o corpo em decomposição. Dentre elas, um estágio conhecido como rigidez cadavérica. Alguns membros podem se mover involuntariamente. Acontece que os filamentos musculares de contração ficam permanentemente unidos. E nesse instante, que pode haver uma movimentação brusca dos membros, se no caso eles estiverem estendidos. Esse movimento tende a ser sempre em direção ao centro do corpo e pode ser influenciado por fatores como a temperatura ambiente e até a causa da morte. Além disso, cadáveres também podem arrotar e soltar pum, pois a proliferação de bactérias no corpo resulta na formação de gases. Outra implicação para movimentos cadavéricos é a catalepsia, um problema do sistema nervoso que diminui drasticamente os batimentos cardíacos, dando assim a ilusão de que a pessoa realmente morreu, mas que na verdade ela continua viva. Tudo isso está descrito nos livros e quase todos por aqui já presenciaram esses fenômenos. O problema dos jovens de hoje em dia é não ter o hábito da leitura. Provavelmente eles pensaram que não precisariam mais estudar porque já estavam formados. Então, ao retirar um dos corpos do saco funerário e após o puserem deitado na maca, um dos braços do defunto se ergueu e da boca que estava levemente aberta saiu um som parecido com um gruído de dor. Foi o suficiente para que os dois corressem dali para nunca mais voltarem. Eles não voltaram nem aos vestiários para trocar de roupa e buscarem seus pertences. As roupas permaneceram dentro dos armários por um bom tempo, até que foram retiradas para que novos funcionários pudessem utilizá-los. Agora a minha situação foi bem diferente. Eu presenciei algo que realmente me deixou muito perturbado. Eu contei esse pequeno episódio para ilustrar o fato de que eu estudei muito sobre as coisas do meu trabalho. Então eu sei reconhecer quando estou diante de um fenômeno físico. Durante todo o tempo que eu trabalho aqui, eu nunca estive cara a cara com um acontecimento que não pudesse ser explicado ou compreendido. Isso até uma certa noite, que foi durante uma partida da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano de 2002.
Eu não me lembro bem qual foi o jogo. Só sei que a partida seria transmitida durante a madrugada, tipo 3 horas da manhã. Praticamente todo mundo escalado naquele plantão saltou. Da ala onde eu trabalhava, apenas o meu setor estava funcionando, apenas um legista e eu. Estávamos trabalhando, ele reclamando o tempo todo por ter senso de responsabilidade e por causa disso estava perdendo a partida. E eu, por não ligar para futebol, eu estava nem aí e fazendo meu trabalho de boa. Ele então ligou um pequeno rádio e sintonizou na partida. Então ficamos trabalhando e prestando atenção no jogo, até que uma sequência de sons chamou a nossa atenção. Eram várias batidas, como se alguém estivesse batendo em uma madeira. Eram batidas cadenciadas e sequenciadas, e logo deu para perceber que não eram sons involuntários. Alguém ou alguma coisa estava produzindo aquelas batidas. Eu me lembrei imediatamente de uma história bastante conhecida no meio de um necrotério que recebeu um corpo com um rato dentro do saco, que quando foi posto dentro da gaveta refrigerada, o bicho ficou desesperado, tentando fugir e se batendo contra a porta do freezer, o que causou pânico entre as pessoas que trabalhavam ali naquele local. Logo imaginei que pudesse ser algo parecido acontecendo ali, e poderia até ser, se o barulho não estivesse vindo do lado de fora da sala onde estávamos, e se o som não tivesse aumentado gradativamente a sua intensidade. O médico, por sua vez, parou o que estava fazendo e me perguntou o que estava acontecendo. Eu desliguei o rádio e respondi que sabia tanto quanto ele. E nós ficamos em silêncio por um tempo, aguardando para ver o que aconteceria, até que os barulhos cessaram. A ala onde estávamos estava completamente vazia. Nem o porteiro havia ido trabalhar naquela noite. A portaria estava trancada e a chave estava pendurada perto do balcão da recepção. Então, não tinha como ninguém entrar ali. Antes de retornarmos para o nosso trabalho, começamos a escutar um som de alguma coisa sendo arrastada. Tudo estava acontecendo do lado de fora da sala onde estávamos. O corredor dava acesso às outras salas de autópsia que estavam com as portas trancadas. Então saímos da nossa sala e fomos observar o corredor, que, claro, estava totalmente vazio. E notamos que o barulho vinha de uma sala que estava desativada há cerca de 2 meses e que apenas servia para liberar os corpos para serem sepultados e que ainda não haviam sido reclamados pela família. Essa era a chamada sala dos indigentes. Fomos caminhando até lá para ver o que estava acontecendo, e ao abrir a porta, instantaneamente as luzes se apagaram. As luzes de emergência do corredor acenderam automaticamente, indicando se tratar de uma queda de energia que talvez tivesse atingido todo o lugar. Ligamos as lanternas dos nossos celulares e apontamos para as gavetas. Foi quando notamos que uma delas estava aberta. Nós nos aproximamos e vimos que o cadáver estava lá dentro. Eu empurrei novamente a gaveta para dentro e acionei a trava. E foi nesse momento que a energia voltou. Ora, esse aí bem que tentou, mas fugir daí não é uma tarefa fácil. O médico disse antes de dar uma risadinha nervosa. Eu não estava achando graça nenhuma, eu estava bastante tenso. Depois que comecei nesse trabalho, essa foi a coisa mais estranha que eu já presenciei. Isso até o que aconteceu em seguida. Já estávamos saindo da sala quando voltamos a ouvir aquelas batidas. Estávamos perto o suficiente para ver aquelas batidas voltarem daquela gaveta. As batidas eram bem fortes, como se quem estivesse ali dentro estivesse desesperado para sair. Eu fiquei paralisado, congelado pelo terror. O médico foi andando até a gaveta, mas antes que ele alcançasse, de dentro dela veio um urro gutural muito agudo, um gemido que parecia vir das profundezas do inferno. O som aterrorizante durou cerca de uns 10 segundos, mas parecia estar soando há mais tempo.
Era um urro de agonia e desespero, como o som de uma alma sendo torturada, como se estivesse sendo marcada a ferro e fogo. E eu tenho certeza que se Deus me desse a oportunidade de viver por 1000 anos, eu jamais iria esquecer daquele som. Saímos dali imediatamente e fomos para a portaria sem saber o que fazer e sem saber para quem pedir ajuda. Aquele corpo já havia sido autopsiado, então não poderia ser alguém que ainda estava vivo pedindo ajuda. Não havia nenhuma explicação racional para aquele som tão macabro. Desistimos de tentar entender e apenas saímos dali. Fomos embora rapidamente. No dia seguinte, eu voltei lá e fiz uma consulta nos bancos de dados a respeito daquele corpo. Ele estava identificado e pesquisando o nome dele, cheguei até uma publicação de um jornal que contou o que havia acontecido com aquele homem. Ele havia sido morto por linchamento após os vizinhos descobrirem que ele havia abusado de uma menina de apenas 6 anos de idade. A pobrezinha não resistiu e acabou falecendo. No dia seguinte, a notícia contava que ele havia matado ainda a mãe da criança a facadas. Os gritos dentro da casa chamaram a atenção dos vizinhos, que quando conseguiram entrar, deram de cara com aquela cena dantesca e ali mesmo espancaram o homem até a morte. Bom, estava explicada a razão de nenhum familiar ter reclamado do corpo daquele sujeito. É compreensível que um crime tão horrível, uma verdadeira tragédia, faça com que o assassino seja repudiado por todos, até pela própria família. Conversando com o médico que havia presenciado o fenômeno junto comigo, ele me disse que provavelmente aqueles sons eram o espírito dele pedindo socorro ao se deparar com o que o esperava do outro lado. Antes de ser sepultado, ele ainda permaneceu por mais um tempo na gaveta, aguardando o prazo que o protocolo exige. Mas ninguém veio reclamar e nem reconheceu o corpo, que havia sido enterrado em uma cova rasa, como indigente, apenas com a presença dos funcionários do cemitério. Não preciso nem dizer que eu não passei nem perto daquele setor do necrotério. Eu voltei ao meu dia a dia de trabalho normalmente, tentando esquecer o estranho fenômeno que eu havia presenciado. E de vez em quando, eu lembro daquele som e por muito tempo eu tive dificuldades para dormir. Eu tento me convencer de que deve existir alguma explicação lógica para o que aconteceu. Mas lá no fundo, eu sei que aquilo não pode ser explicado. E sabendo do que aconteceu, eu espero que a versão que o médico deu seja real e que ele tenha uma eternidade de dor e sofrimento e que o espírito dele nunca encontre a paz desejada. Boa noite. Terror em Bento Simões, na Bahia. Boa noite. Me chamo Hamilton. Tenho 68 anos. Essa história aconteceu com meu amigo de longa data, o senhor Jacinto. A minha mãe, que Deus o tenha, chamava-se Joana, e nessa época ela tinha uma bodega e uma casa de farinha. O meu amigo Jacinto trabalhava na casa de farinha dela, tarde da noite, pois o mesmo trabalhava em sua própria bodega durante o dia. Uma certa vez, Jacinto estava fechando a sua bodega, quando de repente apareceu o compadre da minha mãe, o Zé Guilherme, pedindo uma cachaça. O meu amigo olhou para o seu relógio e viu que era tarde e disse que estava fechando o estabelecimento e que não iria atendê-lo, pois o mesmo tinha que ir para a fábrica da minha mãe. O Zé Guilherme, ao ter seu pedido de cachaça negado, logo ameaçou o Jacinto, dizendo que não iria ficar assim, pois era um absurdo e que ele teria que ser atendido independente da hora. Os dois bateram boca por alguns minutos.
O Zé Guilherme foi embora indignado, que em seguida foi para a bodega da minha mãe, que fechava mais tarde. Chegando lá, com um ódio quase que incontrolável, contou à minha mãe o que havia acontecido com ele na bodega do Jacinto. Depois de pouco tempo de conversa, ela acabou lhe dando a cachaça que ele tanto queria, e com pouco tempo, após consumi-la, ele foi embora, que sumiu rapidamente em meio à escuridão da rua. Alguns dias se passaram, após toda aquela confusão. Porém, em um certo final de noite, mais precisamente de uma sexta-feira, o meu amigo Jacinto estava descendo a rua, como de costume fazia, para chegar na casa de farinha da minha mãe. E esta mesma rua era deserta e muito escura. Quando ele estava no meio do percurso desta rua escura, o Jacinto começou a ouvir passos por detrás dele. Foi quando o Jacinto olhou para trás e, para sua grande surpresa, havia um bicho enorme, como um cachorro gigante. Só que desta vez estava andando em duas patas, completamente em pé. Estava vindo em sua direção e rosnando. Os seus olhos eram vermelhos como duas tochas de fogo. Segundo meu amigo, deu para ele ver que aquele monstro estava querendo devorá-lo. Os seus dentes eram grandes e pontudos. O meu amigo Jacinto correu como nunca, em um desespero que o consumiu instantaneamente. Que, por sorte, ao chegar no local de trabalho, a porta da casa de farinha da minha mãe estava encostada e ele conseguiu entrar, que rapidamente fechou a porta por dentro. O bicho estava enfurecido, tentando quebrar a porta com murros violentíssimos, que em seguida se ouvia os gritos daquela fera. Após algumas tentativas frustradas daquele monstro, o mesmo em seguida começou a rodear a casa, tentando encontrar por algum acesso que daria para dentro. Segundo meu amigo Jacinto, ele clamava a Deus pela sua segurança, pois aquele monstro tentava lhe matar de qualquer forma. Jacinto me falou que os gritos daquela besta faziam tremer o seu corpo. Tamanho era o seu medo, que depois de um bom tempo tentando entrar onde o meu amigo estava, aquela fera acabou indo embora. Segundo o Jacinto, ele tinha certeza que o seu Deus tinha escutado seu clamor e que o mesmo tinha espantado aquela fera do Satanás. No dia seguinte do acontecido, o meu amigo Jacinto acabou descobrindo em conversas com amigos que o tal monstro era o Zé Guilherme, o compadre da minha mãe, o mesmo que ele havia tido uma calorosa discussão dias atrás com o Jacinto. O Jacinto ficou apavorado com o que havia acabado de descobrir. Porém, o Zé Guilherme nunca mais foi visto pelas redondezas de Bento Simões. Uma coisa é certa: entra ano e sai ano, e a fama do lobisomem de Bento Simões se perpetuou na história daquele lugar.